chegar até você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Que privilégio chegar até você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando esta transmissão. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa dar liberdade para que o Senhor ministre, para que o Senhor fale ao teu coração. Quero orar neste momento, colocar a minha vida, colocar a sua vida diante do Senhor em oração, suplicando a intervenção dEle, o cuidado dEle, o agir dEle sobre cada um de nós. Que Deus possa, em nome de Jesus, reverter, mudar todo este cenário que tem sido a realidade dos nossos dias, em virtude da pandemia que temos vivido, a questão de todo esse movimento fruto da pandemia. Que Deus, em nome de Jesus, possa reverter, possa mudar este cenário. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, nós exaltamos ao Senhor, que é o Deus sobre todas as coisas, único e suficiente Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, o Senhor responde a nossa oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor o cuidado do Senhor com a nossa vida, o cuidado do Senhor, ó Deus, com o nosso dia a dia, o nosso sair, o nosso retornar, as dinâmicas que envolvem a nossa vida e o cuidado, o sustento do Senhor sobre todas as coisas. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra, porque a tua palavra, Pai querido, é alimento, é vida para nós. E nesta hora, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Suplicamos também, Deus querido, ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Pai, a cura, que o Senhor possa, ó Deus, mudar todo este cenário de pandemia, que o Senhor possa transformar toda a realidade, ó Pai, desses dias, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa trazer a tua cura para aqueles que se encontram enfermos, o restaurar das forças, restaurar da saúde, que o Senhor, ó Deus, possa estar agindo sobre todas as coisas. Nós clamamos, suplicamos ao Senhor e oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, quero ler o Salmo 23. Salmo 23. Este salmo, seus 6 versos, serão também base de toda a nossa reflexão como igreja ao longo do mês de junho. Deus estará usando a vida, a minha vida, estará usando em nome de Jesus a vida de outros servos do Senhor para, ao longo deste mês de junho, estar falando ao nosso coração, tendo como base o Salmo 23. Tem sido a direção de Deus para cada um de nós, tem sido essa a nossa oração, que Deus possa falar, que Deus possa ministrar ao nosso coração. Salmo 23, verso 1, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas uma mesa
diante dos meus inimigos. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que Deus seja louvado, Deus seja exaltado pela sua preciosa palavra, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Nos versos que lemos, os 6 versos do Salmo 23, nós temos lições, verdades preciosas de Deus para cada um de nós, palavra do Senhor para cada um de nós. Deus, Ele é o nosso grande pastor. Deus é o nosso grande pastor. E pelo menos 3 verdades podemos, nesta reflexão, neste sermão, aprender da parte do Senhor para cada um de nós. A primeira é que Deus, o grande pastor, Ele supre todas as nossas necessidades e renova as nossas forças. Deus, o grande pastor, supre todas as nossas necessidades e renova as nossas forças. Os versos 1, 2 e a primeira parte do verso 3 é o que a Bíblia nos ensina. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma. Meus irmãos e minhas irmãs, há provisão em Deus para aqueles que são seus. Há provisão em Deus para aqueles que são seus. O texto bíblico do Salmo 1, os versos iniciais, os versos 1, 2 e 3 do Salmo 1, a Bíblia nos diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Alinhando ao Salmo 23, verso 1, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Temos então de Deus o ensino, temos então de Deus a palavra preciosa e poderosa para a vida de cada um de nós, que há provisão em Deus para aqueles que são seus. Deus seja louvado por isso. É Deus quem provê na nossa vida, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem cuida de nós, e na medida que nós nos colocamos na condição de sermos pastoreados pelo grande pastor que é Deus, nós iremos experimentar do seu cuidado, nós iremos experimentar da sua provisão na nossa vida. O texto bíblico vai nos ensinando coisas muito preciosas. O versículo 2 fala que ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. A realidade do pasto para a ovelha é uma realidade de alimento. A realidade das águas tranquilas também para a ovelha, que somos nós, é uma realidade de também suprir, saciar a nossa sede, dar-nos o necessário. Nos voltando para a mensagem que Jesus pregou e o Evangelho de João registrou, no capítulo 6 de João, versos 48 a 51, nós temos Jesus nos ensinando algo muito precioso. Evangelho de João, capítulo 6,
verso 48, a Bíblia diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 48, Jesus disse, e eu repito: eu sou o pão da vida. O grande pastor, que é o nosso Deus, nos leva para os pastos verdejantes, nos leva também para as águas tranquilas. Capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 10 e versículo 14, a Bíblia diz assim, João 4, verso 10, Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 14, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Continuando no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 39, a palavra do Senhor nos diz assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. E ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Meu irmão e minha irmã, o grande pastor que é o nosso Deus supre as nossas necessidades e renova as nossas forças. Qual é hoje a sua necessidade? Em qual área da sua vida você precisa da provisão do Senhor? Deus supre as necessidades dos seus filhos e Deus supre a maior necessidade que a humanidade tem. Deus supre a maior necessidade das pessoas, que é a necessidade de salvação das trevas, a libertação do pecado, a realidade de sair do lugar de morte, da separação eterna de Deus. Deus supre esta necessidade e Ele faz isso através de Jesus Cristo, o pão da vida, através de Jesus Cristo, a água da vida. Pode ser que a despensa tenha muito alimento, pode ser que exista bastante recurso de água potável, pode ser que haja conforto, recursos, dinheiro no banco, mas se não houver o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, está nos faltando tudo, porque de nada vale tudo isso se Jesus não for o nosso Senhor, se Jesus não for o nosso Salvador. De nada valerá todas as coisas que as mãos podem pegar, se Jesus Cristo não for o Senhor da sua vida, não for o Senhor da sua casa, não for o Senhor da sua família e da sua história. Em nome de Jesus, permita, fazendo isso, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, permita que Deus possa suprir a sua maior necessidade, a necessidade de salvação. E como Deus ele é tão bom, como Deus é tão perfeito e age de forma completa, Ele suprirá as demais demandas, demais necessidades da nossa vida. Em segundo lugar, aprendemos com o Salmo 23
nos versos, segunda parte do verso 3 e também o verso 4, algo muito precioso. Salmo 23, segunda parte do versículo 3 e o versículo 4 diz assim, palavra do Senhor: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Segunda lição que aprendemos neste momento com o Salmo 23 é que Deus, o grande pastor, nos conduz pelos caminhos certos, pelos caminhos justos, e Ele permanece conosco, mesmo nos vales mais escuros, nos protegendo de todos os perigos que possam nos cercar. Deus, o grande pastor, nos conduz pelos caminhos certos, permanecendo conosco mesmo nos vales mais escuros e nos protegendo de todos os perigos que possam nos cercar. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se não fosse Deus a nos conduzir pelos caminhos certos, se não fosse Deus a nos livrar dos perigos, dos vales escuros que fazem parte da nossa caminhada, que fazem parte da nossa vida. E Deus, em sua palavra, mais uma vez está ensinando que mesmo nos caminhos certos que trilhamos de Deus para nós podemos passar por vales, podemos passar pelos vales escuros, podemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas Deus, que nos conduz pelos caminhos certos, permanece conosco. E Ele continua a nos conduzir, e Ele continua a nos livrar, a nos proteger de todos os perigos. Quando nós olhamos para a vida de cada um de nós podemos ver o texto bíblico sendo aplicado à realidade da vida de cada um de nós, porque tenho certeza de que em algum momento da nossa vida já passamos por algum tipo de vale escuro. Se de repente você nunca passou, tenha certeza de uma coisa: em algum momento você vai passar, mas fique tranquilo, porque Deus, que nos conduz nos caminhos certos, permanece conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Os dias que vivemos são dias sombrios, são dias escuros, a realidade é difícil, mas Deus, que nos conduz pelos caminhos certos e justos, Ele está segurando na nossa mão, Ele está com o seu cajado, nos protegendo de todo o perigo, e está conduzindo a nossa vida para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Jesus disse no Evangelho de João, versículo 6, capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a vida que precisamos trilhar. No capítulo 10 do Evangelho de João, versos 10 ao verso 15, a palavra de Deus nos ensina algo muito especial, algo muito precioso, ensinamento, palavra de Jesus para nós. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 ao verso 15. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus da nossa vida. Em tempo algum nos abandona. O Deus da nossa vida é poderoso e Ele não permite que ninguém possa nos tirar das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o pastor, o grande pastor da nossa vida, e na pessoa de Cristo Jesus revelou e tem revelado o seu grande amor por cada um de nós. Deus, em Cristo Jesus, nos apresenta e nos direciona ao caminho de vida eterna, trilhando o caminho da vida eterna. Mesmo aqui na terra, podemos enfrentar vales escuros e perigosos, mas nunca seremos desamparados pelo grande pastor da nossa vida. Em terceiro lugar, versos 5 e verso 6 do Salmo 23. Verso 5 e verso 6 do Salmo 23. Palavra do Senhor nos diz assim: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A terceira lição que estamos aprendendo neste momento com o Salmo 23 é que Deus, o grande pastor, nos trata com honra e nos recebe para habitar em sua casa eternamente. Deus, o grande pastor, nos trata com honra e nos recebe para habitarmos em sua casa eternamente. Deus trata os seus filhos com toda honra. Deus nos trata com honra. Deus tem honra para você. Deus trata os seus filhos com honra. O príncipe deste século, deste mundo, as coisas do mundo, os servos do príncipe deste mundo, agem permanentemente para estabelecer uma condição de desonra sobre a vida das pessoas, uma condição de dor, de sofrimento, de difamação, uma condição de tristeza permanente, uma condição de culpa permanente. Mas Deus nos trata com honra. Se o inimigo da nossa vida tem desonra, se ele nos desvaloriza, Deus é poderoso e nos valoriza, e por isso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você, nos tratando com honra de filhos amados em Cristo Jesus. Deus prepara uma mesa, é porque Ele nos está chamando à comunhão. Deus nos unge, é porque Ele nos recebe com honra. Deus nos chama à comunhão. Deus nos recebe com honra e faz isso diante dos nossos inimigos, quaisquer que sejam eles. Deus nos chama à comunhão, Deus nos recebe com honra, e Ele faz isso para que possamos habitar com Ele para todo o sempre, habitar com Ele eternamente.
Se Cristo Jesus morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores, numa realidade de sofrimento, numa realidade de pecado, de trevas, Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Olha o que Deus está fazendo por nós. Olha o que Deus fez por nós. Olha a honra com que Deus já nos tratava, sendo nós ainda pecadores. Olha a honra que Deus tem para nós como filhos em Cristo Jesus. Por que desprezar a honra? Por que desprezar a liberdade que há em Cristo Jesus pela escravidão do pecado? Por que fazer isso? Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus não tem isso para nenhum de nós. Escravidão, pecado. Deus tem liberdade. Deus tem vida em Cristo Jesus. Deus tem honra para cada um de nós. Deus é bom. Ele prepara uma mesa. Ele faz o nosso cálice transbordar. Deus é misericordioso. Ele nos trata com honra que não merecemos. Ele é bondoso, nos colocando à mesa, fazendo o nosso cálice transbordar. Deus abre as portas da sua casa e nos permite habitar com Ele para todo o sempre. Quero ler Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Efésios 2, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Somos membros da família de Deus. Por isso que Deus abre as portas da sua casa, para que possamos habitar com Ele eternamente. Porque uma vez membros da sua família, nunca seremos por Deus rejeitados. Seremos membros e habitaremos com Ele para todo o sempre, a partir da nossa decisão por Cristo Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida. Deus, o grande pastor, supre todas as nossas necessidades e renova as nossas forças. Deus, o grande pastor, nos conduz pelos caminhos certos, permanecendo conosco até nos vales escuros, nos livrando dos perigos. Nos trata com honra, nos chama à comunhão para habitarmos com Ele por toda a eternidade. Só um Deus que é bom e que é misericordioso faz isso, revelando por nós a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, na pessoa de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, de lá voltará um dia para buscar todos aqueles que são seus. Receba Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, Senhor, compartilhando e ministrando ao nosso coração a Tua palavra de vida eterna. Que possamos ter a nossa fé firmada no Senhor, a nossa confiança, a nossa obediência,
no Deus que é todo-poderoso, Senhor sobre os céus e sobre a terra, que age sobre a nossa vida como um grande pastor, cuidando da nossa vida em todas as áreas e em todos os momentos. Nós te louvamos, ó Deus, porque em tudo isto vemos a manifestação real do teu amor por nós. Continua falando ao coração daquela pessoa, ó Pai, que ainda não tomou uma decisão ao teu lado, ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Que essa pessoa possa fazer isso, Pai, é a nossa oração. Que o Senhor fale ao coração daquele que está distante, que possa voltar ao ambiente da graça, possa voltar, ó Deus, à comunhão plena contigo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor cuide, ó Pai, da tua igreja nesses dias, e que como igreja possamos em todo o tempo te adorar e dar testemunho do Senhor. Te louvamos e em nome de Jesus oramos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, o consolo, o auxílio que há no Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós, povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.